Pode? Bom, estamos gravando aqui um pouco da minha história de arte, vida de arte, e eu já gravei um pouco aí antes, num outro episódio. Já falei muito sobre madeira também, sobre o meu movimento de arte, mas aqui tem hoje um depoimento que eu faço, que é uma etapa, né, do trabalho que a gente está mostrando, do que eu fui capaz, do que eu ainda sou capaz e o que está por vir e eu estar preparado. Então eu me envolvi desde pequenininho com madeira, que o meu avô, eu trabalhei um pouco com ele, ajudando, quando menininho, pequeno, a partir de 8 anos de idade, eu já ajudava ele na carpintaria. E da carpintaria, que é fazer os currais, fazer ponte, fazer esse trabalho pesado com madeira bruta. Então, até de levar a gente no mato para escolher a madeira, fazer um carro de boi, fazer uma roda d'água, coisa assim, uma carroça, ele me levava e conversava comigo. Eu pensei, por que ele está falando com um menino desse tamanho que eu sou? Eu já pensei dessa forma, de uma forma que eu achei que até eu estava maduro, pequeno, maduro já. Então eu gesticulava com ele assim, e aí, o que faz agora com uma madeira dessa aqui? O que faz com esse resto de madeira? Que pega um carpinteiro, ele derruba a árvore e picota um lado, faz o risco e vai batendo assim, vai tirando os cavacos. Então até esquadrejar aquela árvore, aquele tronco. E dali ele já parte com os trabalhos. E ele me falava tudo sobre o reaproveitamento daquele total da madeira. E ele aprofundava um pouco, ele era analfabeto, mas assim, um analfabeto inteligente. E ele, como não tinha ninguém para conversar com ele, além de mim, ele achava que podia conversar comigo, que eu ia entender ele direitinho. Mas ele fazia o desabafo dele, que ele parece que tinha vontade de jogar mais arte para frente, mas era muito reduzido o trabalho dele, as procura só de coisa bruta mesmo. O meu pai também era um bom carpinteiro também, e escultor. Ele não sabia que ele era escultor, mas que ele mexia com madeira. E ele fazia lá uns cabos de chicote bem entalhados, beleza? Eu achava pequenininho, eu achava muito interessante aquilo ali. Ele fazia um banco, uma mesa, um giral, como ele chamava. Isso aí foi me mostrando o que é trabalhar com madeira. Mas eu achava assim muito pesado aquele trabalho de madeira, que eu trabalhava com meu avô, e trabalhava mais devagar, pensando, analisando. De pequenininho eu já tinha essa tendência para a arte, esculturas. Não sabia o que era escultura, mas eu trabalhava e fazia aparecer, as pessoas admiravam e eu pegava gosto por aquilo. De primeiro, quando começa, é carapina. O carapina é o chucro mesmo, o bruto, é o bem primitivo. Depois que vem para o carpinteiro, que é um dos melhores trabalhos, um entalhe melhor, uns encaixes. Então aí já era uma coisa mais avançada. E depois vinha a marcenaria industrial, fazer esses trabalhos que tem hoje aí, que é madeira que não pode ver água, que incha tudo e a gente joga fora. Mas eu gostei sempre da madeira maciça. Eu ficava numa dó de ver aquela árvore tombada, já esquadrejada com o machado, depois com a serra, fazer os pranchas, essas coisas. Eu ficava com dó daquele tanto de folha que era jogada ali, morria ali naquele lugar. E virava adubo orgânico lá, que era da mata, virava um estercão lá. Mas eu queria ver uma forquilha, eu achava que um estilingue ali seria legal, mas sempre questionando comigo a respeito dessas coisas. Para que desperdiçar? Mas eu não tinha onde pôr, não sabia nem por onde continuar, ficava só naquele pensamento mesmo, assim, de menino. Não tinha nem colega que podia trabalhar com a gente essas ideias, só eu que era envolvido. Quando eu não estava trabalhando com meu avô, e nem com meu pai, eu estava brincando com meus colegas, brincando com madeirinha, essas coisas de pedacinho, folhas, alguns caroços que de frutas. E fui inventando essas coisas assim, mas tudo dentro desse trabalho de reaproveitamento de madeira. Esse é um projeto que já tem mais ou menos uns 25 anos, 30 anos já, que eu venho desenvolvendo esse projeto, que eu achei interessante. O nome
reaproveitamento de madeiras. Aí eu fiquei mais feliz porque eu peguei e viajei nessa ideia. Fiz o curso de marcenaria industrial no Senai, mas não achei legal porque tem esses móveis planejados, tudo não é muito minha ideia não. Não mexe muito comigo não. Eu gosto mais rústico possível. Tanto é que eu gosto de cama antiga, baú, essas coisas, prateleiras. As coisas mais antigas eu gosto dele bem rústico, mas um trabalho artesanal. E quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu morava em Avelinópolis, nessa época de pequeno, quando eu cheguei em Trindade, de Trindade eu trabalhei lá uns tempos e mudei para Goiânia. Em Goiânia que eu fui vendo, passando, via a pessoa trabalhando, lavando uma madeira ou pintando alguma coisa assim. E eu falava assim, mas a gente aqui tem muita coisa para se envolver. E eu via assim aqueles muros, casas que dava lodo por causa da chuva, fazia aquele barrado, né, todo sujo de como é que fala ali, aquelas coisas verdes, musgos. E eu ia lá com uma colher de pedreiro ou uma faquinha, ia puxando, fazia uma montanha, fazia outras árvores. E ali dava a mim uma ideia de quando eu estava morando lá na roça lá. E eu achava legal, viajei muito nisso aí, nessa ideia. Passei a trabalhar de pintor de parede, de casa, apartamento, o que precisasse. E alguns restos de tinta eu lavava o pincel mais ou menos e passava nas paredes assim para ir criando uma arte. Tinha gente que parava, olhava lá, achava interessante, não comentava nada, porque parece que não tinha nada a ver com ele, eu admirava. E eu fui achando legal que alguns que me falavam e comentavam alguma coisa sobre aqueles trabalhos. Rapaz, você tem sangue de artista no meio aí e tal, me envaidecia um pouco. Eu achei legal aquilo e fui aprofundando, porque quando alimenta, cria energia. Aí eu fui enturmando aí com essas galerias de arte, olhando aqui, ali. E eu falei, eu vou botar aquelas ideias minhas lá, quando na roça, com o menino, lá no interior. Trabalhei pedra-sabão, achei umas pontas de pedra-sabão, fiz umas esculturas. Tem uma que eu doei para o Museu de Arte de Goiânia, está lá arquivada, chama Cabeça de Galo. Então, de vez em quando, faz as exposições, eu vou lá e vejo. Então, tá tudo indo bem. Eu tive um pequeno êxito nessa artes plásticas, que falava artes plásticas. Eu falei, será que tem que trabalhar com plástico mesmo? Mas não, artes plásticas é o nome, é a categoria, né? É o estilo. O uso de ferramentas, os traços, usa a tela, os cavaletes. E eu ficava sempre observando essas coisas. Desde pequenininho, vem com essa curiosidade de observar, saber o que significa aquilo, onde é que vai e tudo. Foi fazendo uma confusão na cabeça. Passei a trabalhar com obras, construir. Trabalhei de servente de pedreiro 8 meses. O povo chamava de orelha seca. Eu não estava nem aí para isso aí. Eu queria era aprender a trabalhar, mexer massa para continuar, construir um trabalho. Um dia lá, depois de uns 8 meses, eu falei, não, eu já posso. Eu vi o pedreiro fazendo como é que ele fazia, as conversas dele com o mestre de obra, eu também vou construir. E comprei, com o dinheiro que eu recebi no sábado, no domingo eu fui na feira, comprei um punhado de ferramenta. É prumo, é colher, régua, é linha, essas coisas de pedreiro aí. Comprei até uma maceira, que era coisa simples de fazer, mas eu comprei. Cheguei na obra e falei para o patrão lá, o mestre de obra, agora eu vou trabalhar de construtor. Ele achou graça, mas confiou em mim e falou, então você vai fazer o seguinte, como você é bom de serviço, você vai rebocar essa sala toda, uma sala mais ou menos de uns 70 metros de parede, e nós combinamos ali, eu mesmo não paguei servente nem nada. Falei, de servente eu já sei o que faço, aí eu mesmo me serventia a massa no caixote, e rebocava, filtrava a massa direitinho, e passava então depois, finalmente, ele falou, então vai pintar aqui agora. Eu pintava. Então, quer dizer, pega um projeto, vasculha o máximo naquele meio, mas ele tem um começo, meio e fim. Então, no final, dava certo, porque eu terminava o serviço, admirava a minha capacidade, meu propósito, e não era muito de misturar com outras pessoas, pedreiro, nem outro servente, nem nada. Não gostava de trabalhar mais sozinho, porque dava tempo de eu observar a reação da massa, da tinta, os acabamentos, e ali pensando alguma coisa mais.
Tanto é que, como eu saí lá da marcenaria artística, marcenaria industrial, eu passei por Escola de Arte Veiga Vale e apliquei esse projeto do reaproveitamento de madeira. Dei aula como professor de marcenaria artística e entalhe em madeira, que é hoje a escultura que a gente... Aqui temos uns trabalhos aqui já cortados com formão. Então aqui a gente pega um pedaço de madeira e viaja nele aí. Faz tudo, porque só tomar cuidado, não tem machucado, não tem nada, nem cortado nenhum. Sempre trabalhei com prudência. E fui dar aula lá, por mim passou mais ou menos uns 700, 750 alunos durante 8 anos que eu trabalhei lá. É uma escola do estado. E para mim foi um sucesso, foi muito bom, porque dali eu fiz exposições junto com outros artistas, peguei com um certo conhecimento, fui participar de galeria de arte, coletiva de artes, fiz individual também, que é só trabalho da gente, não tem outras pessoas. Eu fui aprimorando, buscando, nunca deixei de inquietar. E criei na minha cabeça um ateliê, parece que universal. Tanta coisa que entra, que passa na minha frente, que eu vejo que parece que comunica comigo. Me leva, me faz alguma coisa, não deixa eu ir para o lixo, não deixa eu deteriorar. Eu falo, bom, esse pedaço de casca de madeira aqui, dá para fazer um trabalho assim, pendurador de chave, coisa assim, caixinha de uvas e os caixotinhos de verduras. O pessoal jogava fora, eu levava para casa e ali ia estudar o que fazer com aquilo. Fazia aquelas tabinhas muito bem ajeitadinhas, fazia brinquedos, mas foi legal. Todo lugar que eu fazia essas oficinas, eu projetei também isso aí, né? Fazia oficinas de brinquedos tradicionais. Isso aí foi interessante. Até eu vou ver se eu consigo fazer uma matéria mais aprimorada só sobre brinquedos tradicionais. É a época do estilingue, da finca, da raia, do cavalo de pau, essas coisas aí. Eu vou ainda chegar lá. Se der certo, vocês que estão me assistindo agora podem até chegar nesse ponto e falar, eu lembro que você prometeu e está chegando lá. Eu tenho muito tempo, até eu brinco muito com as pessoas, eu sou muito calmo assim, em certas coisas. Para a arte eu tenho calma, até nem tanto, mas eu procuro me controlar bastante, para não estragar nada, porque às vezes eu chego num ponto que não dá, eu não faço, eu paro com aquilo ali, mudo de ideia, vou fazer outras coisas. Passei para cerâmica, trabalhar com barro, né? Fazer utensílios domésticos, esculturas, bandejas. Então é muita coisa que eu tenho ainda que gravar. Estou começando agora, essa aqui é uma apresentaçãozinha um apanhado geral, nessas de aproveitar restado de madeira. Isso aqui, cada cor dessa aqui não é cor de tinta, não. É cor da madeira mesmo. Tem madeira de várias qualidades. Eu conheço todas e trabalhei com todas. Eu sei qual que é a melhor para mim trabalhar, fazer determinado trabalho. Faz um trabalho maior, põe na parede, enxerta a madeira, tudo. Eu conheço muito isso aqui, essas madeiras todinha. E esse aqui também é um jeito de eu poder faturar alguma coisa também, porque não é só saber fazer e jogar para o canto. Tem que fazer, dar o retorno também. Minha família até que não foi tão difícil para mim entrar com ele, botar na cabeça deles as artes, porque graças a Deus eu tenho 3 filhos, o Eurim Pablo, Ellen Kelly, Christian Kelly, e tem um neto, Pedro Henrique, tem o outro, Renato Levi e a Sara Rebeca. Todo mundo trabalha com seus trabalhos, mas tem uma determinada hora que eles fazem uma arte. Então eles são bons nesse negócio, eu não precisei de preocupar muito com isso não. E eles vão levando aí, sai cada surpresa legal. Eu trabalhei muito também em comunidade, tentei ajudar a comunidade para desenvolver sobre a arte, porque a arte, ela alimenta a alma da gente, ela dá a oportunidade de você ter uma longevidade sadia. Eu estou com cabecinha branca, mas não é de velho não. Isso aqui é o cabelo que eu fui lavar com leite e aconteceu de ficar branco, mas deu certo, eu vou lavar mais para ficar mais branquinho. Ninguém me chama de velho não.
Eu vou viver até o centenário, vou ser centenário, fazer o aniversário de 100 anos. Quem quiser assistir a festinha esteja convidado. É só não morrer antes que vamos chegar lá. Eu vou dar uma pequena pausazinha para me pegar uns elementos aqui para falar com eles, com vocês sobre eles. É o andar desse trabalho com madeiras.